Eu acabei de ler um livro clássico, super clássico, que todo mundo conhece. Me pegou de jeito esse livro, de verdade. E é um livro tão pequeno que eu não dava nada, decidi ler por acaso e eu estou pensando até agora no que eu li porque eu me senti mal. Esse livro me fez me sentir muito mal. E esse livro se chama A Metamorfose, de Franz Kafka. Bom, hoje eu quero falar um pouco da minha experiência em relação a esse livro, muitas coisas que eu pensei, que eu refleti, o que eu senti lendo isso, e A Metamorfose é um livro extremamente clássico que todo mundo conhece, você aí deve conhecer, não sei se você já leu, mas se você quer saber sobre essa história, eu vou falar tudo nesse vídeo, tudo que eu achei, também algumas curiosidades sobre a história e também sobre o autor, o Franz Kafka, que também já escreveu outros livros muito famosos. Então, se você quer saber tudo sobre essa história, você fica até o final do vídeo, porque eu vou contar bastante coisa legal. Mas, aí, antes da gente começar, eu vou pedir o de sempre para você se inscrever no canal se você não é inscrito. E também tem alguns links que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo com algumas coisas que tem aqui do canal. Por exemplo, o grupo do Telegram, que lá a gente bate um papo, a gente troca ideias sobre algumas leituras. Eu também coloco alguns links de livros que estão em promoção lá. Se você quiser fazer parte, você é muito bem-vindo. Tem também o link do podcast, que lá eu posto algumas coisas mais voltadas para mistério, terror, horror, curiosidades. Então, se você gosta de podcast, você clica aqui no link aqui embaixo, vai ouvir lá que tem bastante episódio legal. Aproveitando aqui para lembrar você que eu vou contar a história assim bem resumida, mas eu já vou dar os spoilers, eu vou contar assim praticamente os pontos mais loucos de reviravolta importantes. Então, caso você queira ler o livro, fica aqui só até as informações sobre o autor. Quando eu começar a falar sobre o livro, você pula ou assiste depois. Ou se você não se importa, continue aqui no vídeo, beleza? Bom, pra quem não sabe, A Metamorfose é um dos livros mais clássicos, assim, mundiais e também bem antigo. Tem um surrealismo meio absurdo, tem umas coisas mais fantasiosas, mais mágicas, assim. E que é um perfil um pouco do Franz Kafka, que é um autor muito conhecido, nascido aí em 1883, e ele nasceu em Praga e acabou morrendo aí aos 40 anos, então ele viveu muito pouco, mas escreveu livros assim que ficaram muito famosos mundialmente. Ele era um escritor que ele também falava muito sobre solidão, ele falava muito sobre alienação, porque ele também viveu algumas coisas que levavam ele a escrever coisas assim. E também ele estudou direito na Alemanha, ele trabalhou numa empresa de seguros, mas ele gostava mesmo era de escrita, tanto que boa parte do tempo dele ele passava escrevendo. Só que A Metamorfose foi um livro que ele escreveu ali, mas ele não tinha publicado. A obra foi publicada depois que ele morreu, era uma coisa que ele não queria publicar, mas um amigo dele, que era o editor, acabou publicando depois da morte do amigo, contra a vontade dele. Agora, sobre o que fala esse livro, por que eu fiquei tão assim, pensando muito sobre essa história, né? Porque é um livro bem pequeno, ele tem 91 páginas mais ou menos, e é de uma profundidade, de uma maneira que se escreve, que você se encaixa perfeitamente ali, e se você tem um grau assim de empatia, né, pelas pessoas, enfim, por qualquer coisa que você tá lendo, você fica muito sentido. E eu fiquei muito sentido ali porque eu me sentia no lugar do personagem. E a história fala sobre o Gregor, um cara que é caixeiro viajante, um cara que trabalha muito, que ganha dinheiro, e ele sustenta a família, ele mora com o pai, com a mãe e com a irmã mais nova, mas é um cara que trabalha bastante, que vive bem, e acredito que na época ali um caixeiro viajante, ele era um cara que tinha uma profissão boa, que ganhava razoavelmente. Só que aí num determinado dia, assim, do nada, ele acorda, se sente estranho, e ele mal consegue sair da cama, e ele começa a notar que o corpo dele tá diferente, o corpo dele tá estranho. Aí ele olha, ele nota que ele não tem braço, que o corpo dele não é o corpo que ele se via antes. Ele começa a notar que ao invés de braço, ele tem patas, ele tem asa, e aí quando ele descobre, ele nota que o corpo dele se transformou num inseto gigante, monstruoso. E aquilo realmente é assustador. A descrição é muito louca, que você começa a notar e você fica se sentindo ali daquela maneira. É uma coisa surreal, óbvia, né? E ele tinha acordado para ir trabalhar, e acabou que ele não foi trabalhar, ele não conseguia sair do quarto dele, ele não conseguia sequer abrir a maçaneta da porta do quarto, e ele ficava desesperado, não sabia o que fazer, e os pais falando pro lado de fora da porta, e ele não querendo sair, falando que não estava se sentindo bem,
E aí, do nada, o gerente dele lá aparece e fala, pô, por que você não veio trabalhar? Aí a família falou, a gente acha que ele tá doente, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Até que abre a porta, ele se mostra, e aí o gerente vê quem ele é, a família vê quem ele é, e todo mundo fica muito assustado. A partir daí, a família começa a lidar com ele como se ele tivesse uma doença, se ele tivesse algo muito contagioso e que ninguém quisesse chegar perto dele. Em contrapartida disso, é engraçado que também a família lida, mas não com uma coisa, meu Deus, que bizarrice é essa, que loucura, não sei o que, meu filho se transformou num inseto grande. Não, ele simplesmente como, nossa, que coisa horrorosa, não quero você aqui, não saia desse quarto, fica aí dentro, não vamos encostar você. E aí o pai enxota ele pra dentro do quarto de novo com um pedaço de vassoura pra não encostar nele, aí machuca ele e ele fica ferido, com aquela ferida não consegue tirar aquela ferida do corpo dele, e aí ele fica trancado dentro do quarto, vivendo ali isolado, né, quase que em cativeiro, e pensando em toda a situação. Então, tipo, pensa bem, a sua família pouco se importa com você, não quer estar perto de você, você fica trancado no seu quarto, você não tem acesso às outras pessoas, você não conversa com mais ninguém, os dias passam, as horas passam, amanhece, anoitece, você vive daquela maneira, e ele ainda vive de uma maneira muito incapacitada, né, de ele não consegue fazer as coisas básicas por causa do corpo que ele tem. A gente começa a assimilar algumas coisas da nossa vida, né, principalmente eu lembro na época que eu era adolescente, que eu não me misturava com ninguém, eu vivia trancado também. Talvez seja isso também que o autor queira passar, né, mas a história vai se desenvolvendo dessa maneira, com ele dentro do quarto, na visão dele, mas a narração não é dele, existe um narrador ali contando, e aí você começa a se imaginar dentro daquele quarto, e ele vai mudando também, né? Ele fica refletindo muito sobre tudo que está acontecendo, até a alimentação dele muda, porque ele gostava muito de comer leite com pão molhado. A irmã dele vai, dá num pratinho e joga assim no chão pra ele comer, e ela fecha a porta pra não chegar perto dele, como se fosse um animal, um cachorro. Quer dizer, ele era um inseto. E aí ele não sente muito gosto por aquilo, porque o paladar dele não é mais o mesmo, não gosta mais daquela alimentação. E aí ele começa a se interessar a comer lixo. A família começa a jogar lixo no quarto pra ele, começa a jogar tudo quanto é tranqueira que tem na casa, fica dentro do quarto dele, trancado, e não deixa que ele saia. E ele começa a viver no lixo, na podridão, na sujeira. E aí a família começa a viver ali uma certa crisezinha, porque quem alimentava a família era ele, quem trabalhava era ele. E então o pai tem que voltar a trabalhar, a mãe também. Eles ficam meio infelizes, uma situação bem complicada, mas eles também não se dirigem ao filho, não falam com o filho, e o filho fica lá trancado. Aí eles ficam necessitados, tanto que até eles alugam um quarto, um dos quartos da casa, para 3 homens, né? E aí esses 3 homens vivem lá, pagam aluguel e comem também na casa. Aí eu senti uma pontada assim, eu senti uma coisa tão ruim nessa parte da descrição, que é quando ele tá no quarto, e aí ele olha pela fresta da porta, a vida acontecia ali fora, né? A família ali, almoçando, jantando, essas 3 pessoas que estão morando ali na casa, que não sabem da existência dele. E aí ele só olha, e aí ele costuma ficar deitado no chão, ele não consegue fazer as coisas por causa do corpo que ele tem, então ele sempre fica ali deitado no chão, mal come, e o tempo vai passando e ele vai ficando cada vez mais fraco. Nisso ele reflete ainda, ele acha talvez na cabeça dele que ele vai voltar à vida normal, que ele vai voltar a trabalhar, ele fica preocupado com coisas assim, ele sente, dá pra ver que ele sente uma vontade de estar ali com a família, de estar sentado à mesa, e é muito triste, me deu uma sensação muito triste, muito ruim. Aí eles têm uma empregada, eles contratam uma empregada para limpar a casa, aí ela vai limpar o quarto dele, aí ela descobre, né, ela fica menos impressionada que todo mundo, né, então ela vê que ali ele vive no lixo, então joga mais lixo ali no quarto. Do meio adiante da história, a gente vê que ele vai enfraquecendo cada vez mais, e aí o tempo passa e a gente nota que ele vai ficando cada vez mais triste, mais em silêncio, menos se move, não come, tem uma ferida no corpo dele, e essa ferida não sara, e fica uma coisa meio que podre no corpo dele ali, e ele já tá assim quase, praticamente entregue à morte, que é o que acontece. Num belo dia, a empregada chega no quarto e nota que ele não tá se movendo direito. E aí ela pega uma vassoura e empurra ali e vê que ele não tá se movendo, e ela conta pra família que ele
e está morto. E aí, gente, a família simplesmente dá graças a Deus por esse ocorrido, porque é um problema a menos na vida deles. A história, ela termina dessa maneira. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Eu tive uma sensação muito péssima, porque eu me coloquei ali no lugar dele, fico imaginando, gente, imagine as coisas acontecendo dessa maneira, né? E eu comecei a imaginar a pessoas que têm, assim, pessoas adoentadas, pessoas que vivem em condições mais limitadas e que têm a família ali, né? Mas a família também não interage tanto, a família vive a vida delas enquanto a pessoa que tá limitada ali, ou doente, ou numa alguma situação em que ela não consegue sair dali e ela vê a vida acontecer das outras pessoas. Isso deve ser muito triste. E a forma como é narrada me deixou muito mais triste, sabe? E eu notei que o livro é exatamente sobre isso, fala sobre diversas coisas também, na verdade, né? Sobre alienação, sobre essa coisa da família, né? De ter essa indiferença, essa falta de empatia também. Então eu notei que a história é muito sobre isso, sabe? Sobre a alienação, sobre a falta de empatia. E uma visão muito melancólica, muito triste do autor. E exatamente por isso, porque ele foi uma pessoa assim, muito sozinha, muito solitária. Muitas coisas que ele escrevia, que era sobre solidão, sobre alienação, coisas do tipo, era porque ele vivia dessa maneira também. Mas que ficou uma história, assim, pra gente refletir e tentar encaixar em algumas coisas de hoje em dia, a gente consegue, que foi o que realmente aconteceu comigo. Fiquei muito reflexivo em relação a isso. E pra você ver que coisa louca, né? Uma história contada muitos anos atrás e a gente enxerga coisas parecidas hoje em dia ainda. Também me lembrou bastante em relação à depressão, que às vezes não é muito enxergada, não é muito vista como uma coisa muito séria na vida de uma pessoa, da pessoa jogada, sabe, no quarto, da pessoa sem forças pra fazer nada e vendo a família ali pela fresta da porta. É muito triste, sabe? Aí eu até lembrei do meu gatinho, tadinho, porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu adotei um gatinho que ele tá isolado aqui no escritório. Tanto que eu não tô gravando no escritório porque ele tá isolado pra não se misturar com o meu outro gato, até tomar todas as vacinas, dar tudo certinho com ele. E aí, de vez em quando aqui em casa eu falo, poxa, tadinho, ele fica trancado ali dentro do quarto e ele fica ouvindo a gente andar pela casa, a gente fazer as coisas. Eu vejo pela câmera lá dentro que eu coloquei pra vigiar ele. E aí ele fica bem atento, assim, pra entender o que tá acontecendo. Afinal, ele nem sabe, não conhece a nossa casa, né? E aí, quando a gente abre a porta, ele fica, assim, desesperado, esperando pela gente, porque ele tá sozinho, sabe? É uma solidão muito grande. Ele tá ali já há 30 dias, há 30 e poucos dias. Eu lembrei do meu gatinho, assimilei uma coisa bem boba mesmo, mas eu fiquei pensando, gente, realmente, imagine uma pessoa trancada por dias e dias dentro de um quarto, estar impossibilitada por vários motivos e ainda não ter um acalento, uma acolhida da própria família, né? Isso cabe pra família, pra amigos, pra outras pessoas também. Mas, enfim, esse livro me fez pensar muito, de verdade, fiquei muito reflexivo sobre isso. Se você quiser saber mais, pode ler. Eu sei que eu contei a história, assim, um resumão da história, mas é legal se você quiser ler e ver mais sobre os detalhes, que talvez você vá gostar. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi minha experiência de leitura. Talvez esse vídeo também te ajude, caso você não queira ler, mas saber sobre a história. Tá aí um vídeo com bastante informação pra você, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, porque você é muito bem-vindo aqui, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!